Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 33 até o 38. Lucas 5, de 33 a 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Esse texto diz: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo essa frase: naqueles dias, eles vão jejuar. Só mais uma vez a última parte: eles vão jejuar. Verso 36, também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Talvez nenhum texto do Novo Testamento reúna tanta informação sobre o jejum como esse texto reúne. O Senhor Jesus é indagado sobre o assunto do jejum, mas em vez de apenas discutir o que, nosso Senhor vai abordar respostas que envolvem o quando e até mesmo nas entrelinhas o porquê jejuar. É importante que a gente considere, antes de mais nada, que todas as vezes que Jesus fez uso da alegoria do noivo, em todos os evangelhos, em todas as suas parábolas, todas as vezes, sem exceção, ele o fez para falar de si mesmo. Então, nosso Senhor já começa pontuando com clareza algo sobre o jejum para o nosso tempo. Antes de entrar nesse departamento, eu queria que a gente pensasse um pouco só na dinâmica, né? O que significa essas pessoas chegarem para Jesus? É os discípulos de João, uma referência a João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. Os fariseus, o mesmo. Os fariseus, nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Em Lucas 18, Jesus fala de um fariseu orando no templo, batendo no peito, se orgulhando de jejuar 2 vezes por semana. Jesus não está dizendo que aquilo era exclusividade daquele fariseu. A tradição aponta que todos os fariseus, o movimento todo, jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Tanto que a Didaquê, o mais antigo documento de catecismo cristão da história da igreja, orientava os discípulos a não jejuarem nos mesmos dias que os hipócritas. Então, eles observavam as quartas e sextas-feiras. Esse documento fez John Wesley, grande avivalista, resgatar a prática de 2 dias por semana de jejum. Aliás, Wesley não ordenava ninguém ao pastorado que não jejuasse as quartas e sextas-feiras. Ele dizia: isso não é mandamento para todo mundo, mas é regra para os filhos. E nós nunca vemos em nenhum lugar da história o avivamento sendo trabalhado, manifestado, sem que o mesmo caminho que o pavimento esteja presente, que envolve sempre arrependimento, santificação, oração e jejum. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que as pessoas, ao abordarem, Jesus, estão dizendo: olha, os grupos aí estão jejuando, só que os seus discípulos comem e bebem. Você acha que eles estavam elogiando Jesus ou os discípulos? É claro que não. Tenta imaginar a cena de alguém chegando, um pai, uma mãe ou os dois juntos, e fazendo o seguinte comentário: os filhos de fulano são a benção, os filhos de ciclano conhecem limite, os de Beltrano se comportam, mas os seus... O que é que estaria por trás de mais os seus? Não apenas uma crítica ao comportamento dos filhos, mas uma tentativa de responsabilizar os pais pelo mau comportamento dos filhos. Naquela época, quando se criticava o discípulo, já estava atacando o mestre. Mas quando fazia isso diretamente ao mestre, é evidente que eles estão disparando contra Jesus e não só contra os discípulos. É nesse momento que Nosso Senhor usa uma alegoria cultural que para eles não era nem um pouco difícil de entender. O jejum sempre esteve associado ao arrependimento, à aflição da alma, ao luto. Então ele diz: numa hora de festa, os convidados estão lá para celebrar e eles não vão jejuar, porque o noivo está presente. E é aí que nós precisamos entender que, ao usar essa ilustração, Jesus está dizendo para quando seria o jejum. Ele diz: quando o noivo for tirado, ele não está fazendo menção dos 3 dias de ausência entre morte e ressurreição. Ele está dizendo: a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, durante todo o período da sua ausência, até o dia do seu bendito e glorioso retorno, os seus discípulos iriam jejuar. Isso responde uma pergunta que é meu primeiro tópico: o jejum é para hoje? Evidentemente que sim. Durante muito tempo eu dizia às pessoas: porque você não encontra no Novo Testamento
uma ordenança, um imperativo para o jejum. Você tem lá vigiai, tem orai, mas não tem jejuai. Então, durante muito tempo, eu equivocadamente dizia, gente, se não tem uma ordem, ninguém é obrigado a fazer. Mas para encorajar o povo, mesmo, entre aspas, sem ser obrigado, que é o que eu acreditava na época, eu simplesmente dizia, mas só quem jejua vai acessar certas manifestações do sobrenatural, que quem não jejua não chega lá. Um dos exemplos que eu dava, quando os discípulos perguntam para Jesus, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino que o pai trouxe? E nosso Senhor responde, essa casta não sai a não ser por meio de jejum. Então dizia, os que jejuam vão ter experiências, quem não jejua não tem. Então, se você acha que tinha que fazer só por obrigação, eu faço por uma motivação, eu quero o sobrenatural. E aliás, nesse mês nós vamos seguir a toada, provocando vocês a respeito de vivermos numa dimensão muito mais profunda do sobrenatural. Mas em janeiro de 2022, Deus me chamou, num desses períodos de jejum que eu tenho feito, a estudar sobre jejum como nunca antes. Eu analisei profundamente cada texto das Escrituras, fui ler tudo que podia, não só sobre a teologia, fisiologia do jejum, eu estava mergulhado nisso. Um dia, isso não era a frequência diária, eu lembro que eu marquei exatamente o momento em que eu comecei a estudar e tomar notas e parei. Eu fiquei 18 horas mergulhado em cima das escrituras, dos materiais. Eu fiz isso ao longo de 40 dias. Foi nesse tempo que eu escrevi o livro A Cultura do Jejum. E eu saí de um artigo que durante anos era tudo que eu tinha conseguido entender sobre jejum para um livro de 270 páginas. Porque Deus foi abrindo a minha mente. E naquele dia, especificamente, esse que eu passei um longo tempo, o Espírito Santo começou a me confrontar. Quer dizer, durante anos você tem dito às pessoas que se não jejuar, está tudo bem. O que você está dizendo não é pecado, não é obrigação. Então, quem quer mais, vem. Quem não quer, fica à vontade. E o Senhor me disse, considera Mateus capítulo 6. Parte do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Ele fala sobre 3 coisas que os antigos chamavam do cordão de 3 dobras. Nosso Senhor ensina sobre esmola, sobre oração e sobre jejum. O que era o cordão de 3 dobras na mente de crentes de muito tempo atrás? Eles diziam, nós não apenas vamos orar e jejuar, mas a comida que não comemos será colocada na mesa de quem não tem. E eles combinavam essas coisas. Jesus não ensinou sobre as 3 coisas em conjunto aleatoriamente. Ele fazia tudo com um propósito. Então naquela hora o Espírito Santo me questionou, se um crente que você pastoreou por 20, 30 anos dissesse que deu uma ou nenhuma esmola em todo esse tempo, você o consideraria um cristão espiritualmente saudável? Eu falei, de jeito nenhum. O Senhor me disse, por que não? Eu falei, porque a esmola tem que ser parte de uma prática, não pode ser algo tão esporádico ou nunca ser feito. E diz, e se o mesmo crente dissesse que nunca orou uma vez só para você, estaria tudo bem? Eu falei, de jeito nenhum. Oração tem que ser parte de uma conduta recorrente. Não tem como trabalhar isso de outra forma e dizer que a pessoa é saudável. O Senhor me disse, pois é, mas eu ensino sobre o jejum em conjunto com as 2 coisas. E para você, está tudo bem dizer que ele jejum se quiser. E eu fiquei chocado, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O Senhor começou a falar ao meu coração sobre Mateus capítulo 6, de 16 a 18. Ele diz, quando jejuardes. Ele nunca disse se. Ele não colocou, se der na telha, se uma hora você estiver de bobeira, cansou de comer, e quiser fazer, diz, quando vocês fizerem. E naquele momento eu comecei a perceber, quando vocês fizerem, não é ser, há uma diferença enorme. Eu falei, Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém que falou isso. E honestamente eu estou assustado. O Senhor não quer que depois de 2000 anos de evangelho eu vou falar uma coisa que ninguém falou, sem respaldo de ninguém. O Senhor diz, o fato de você não ter ouvido não quer dizer que ninguém falou. E na hora o Espírito Santo falou comigo, levante, pegue na última fileira de livros, eu estava no escritório de casa, na última prateleira de livros, da esquerda para a direita, o 3º livro. Quando eu olhei para cima, sabia exatamente o que tinha lá na última. Os livros de história, que eu não acesso o tempo todo, ficavam num lugar mais distante. Subi numa cadeira, mesmo assim, estiquei porque não consegui enxergar e com a mão contei 1, 2, 3. Quando puxei o 3º, não era um livro de história. Por alguma razão ele estava guardado fora do lugar. Era um livro com sermões de John Wesley, especificamente uma coletânea intitulada O Sermão do Monte. Quando eu li aquilo, já fui para Mateus 6. E fui ler o comentário de Wesley a partir do verso 16. Ele dizia o seguinte, muitos alegam que não há um imperativo no Novo Testamento para que se jejue e use isso como uma desculpa para não fazer do jejum uma prática, uma disciplina. Ele diz, no entanto, a gente tem que observar que Jesus nunca disse se jejuar.
Jesus disse, quando jejuar. E de segundo lugar, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que a pessoa orientada faça exatamente o que ele está orientando a fazer. Então nós temos declarações de Jesus, nesse tempo, entre a sua ausência e o seu retorno, eles vão jejuar, né? Quando vocês jejuarem. E nós temos relativizado isso. Gente, eu tenho feito pesquisas, já fiz isso algumas vezes, com milhares de cristãos nas redes sociais respondendo. Primeira pergunta, quem já fez pelo menos um dia de jejum na vida? Não estamos nem falando de jejuador recorrente, mas você teve uma experiência, você saiu do zero para pelo menos uma na vida. Para não dizer 60%, 59 ponto alguma coisa, ponto 7, ponto 8, responder nunca ter feito um dia de jejum na vida. Estamos falando de milhares e milhares de crentes. A amostragem estatística era muito boa. Dos 40 que já fizeram, a próxima pergunta: quem faz com frequência? O grupo diminui. Dos que fazem com frequência, a próxima pergunta: quantos já fizeram mais de um dia? E o número só vai diminuindo. Ou seja, estatisticamente, nós temos, falando de uma igreja brasileira, um povo que ainda não entendeu o que é jejuar. E nós precisamos entender qual é a importância do jejum. Então, quando Jesus está dizendo que o jejum é para hoje, eu creio que eu e você deveríamos fazê-lo não apenas porque se espera que faça, mas também porque a gente de alguma forma entende, porque Jesus colocou mais informação na resposta. Ele poderia simplesmente ter dado uma resposta curta, objetiva, simplificada, mas ele fez questão de responder de uma maneira bem elaborada. Para quê? Para que introduzisse certos elementos que nos ajudassem a entender e compreender a importância do jejum. Então, antes de seguir qual é o impacto, o resultado, o efeito que o jejum terá sobre as nossas vidas, eu queria começar destacando algo. Em primeiro lugar, as pessoas me perguntam demais: pastor, quais são as regras do jejum? Eu falo, o jejum só tem uma regra. E a regra é que não tem regra. Ponto final. Porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Primeiro jejum que eu fiz, eu brinquei, hoje eu tenho vergonha, mas na época era o que eu sabia. Eu pulei uma refeição só, que era o almoço, estava com 15 anos de idade, ainda enchi o bucho de refrigerante, com medo de desmaiar por falta de glicose. Eu e alguns amigos, quando alguém soube que nós tínhamos feito um jejum de uma refeição só, regada a refrigerante, né? A pessoa falou, isso não é jejum coisa nenhuma, né? Jejum não pode nem bala açucarado, não sei de onde eles inventam isso, né? E vocês fazem um negócio, isso é uma vergonha. Eu fiquei mal, pedi perdão para Deus, falei, desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez. Só que eu e os meus colegas estávamos numa conferência e nós decidimos jejuar pelo único do grupo que ainda não era batizado do Espírito Santo e estava desanimado demais. À noite ia ter uma vigília, alguém falou, olha, fulano já é buscador crônico do batismo do Espírito Santo, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar ele a romper, senão ele vai desanimar, vai desviar. E naquela noite, quando nosso amigo finalmente foi batizado do Espírito Santo, ninguém convencia aquela molecada que o jejum não tinha funcionado. Honestamente, não estou aqui para garantir que foi isso, mas isso me despertou o interesse. Aí eu comecei a descobrir, né, que as pessoas faziam mais do que uma refeição. E eu comecei a pular 2 refeições e dizer, meu Deus, não morri. Tá tudo bem. Daqui a pouco, desculpe, tem gente que fazia 3 refeições, 24 horas. Aliás, um dia desse alguém perguntou, pastor, jejum de refrigerante é válido? Eu falei, isso já está na categoria libertação, filho. Não é nem jejum, você pode tirar da sua vida. Mas eu comecei a praticar jejuns de um dia. Dos 15 aos 18, eu fui evoluindo, a ponto de aos 18 anos de idade, fazer de 3 a 7 dias na água quase todo mês. E ao longo dos anos eu fui me exercitando na prática, mas honestamente, não se falava sobre isso. Eu nunca ouvi uma mensagem, uma pregação sobre jejum, até ali a fase dos meus 18 anos de idade, quando comecei a ouvir uma pessoa falar disso, irmã Valnice Milhomes, que eu homenageei e fiz uma dedicatória para ela no meu livro, porque foi uma das pessoas que mais me influenciou sobre o assunto, mas ninguém falava. Eu lembro que meu pai, quando soube que eu estava jejuando, ele não conseguia esconder, 3, 7 dias de jejum, uma refeição, outra. Eu era solteiro, morando em casa, sem enrola, mas chega uma hora, não dá mais. Meu pai preocupado que eu estivesse entrando em algum lugar de fanatismo, imagina se ele visse o que eu faço hoje. Ele vem conversar comigo. Foi a primeira vez que nós tivemos uma conversa sobre jejum. Foi nesse dia que meu pai soltou, sem querer, que ele fazia jejuns. E eu lembro que eu fiquei indignado. Eu falei, o senhor, além de meu pai, é meu pastor. E eu não sei que o senhor jejua, eu estou indo procurar estranho para aprender com isso. E meu pai olha para mim e diz assim, Jesus falou que não é para contar que jejua. O pai falou isso, eu falei, como é que é? Gente, meu pai, vocês não têm noção. O poder de questionamento, de raciocínio que ele tinha.
Acho que a mente do meu pai era um nível assim já gênio, brilhante. Ele estudava na Vulgata, no latim, na Septuaginta, no grego, no original hebraico. O homem foi quem tirou a TV de casa e forçava a gente a ler. Ele tinha uma capacidade assim fora do comum. Então, ninguém era doido de enfrentar meu pai. Mas nesse dia eu olhei para meu pai, na petulância dos 18 anos, falei, como é que é, pai? O senhor está dizendo que Jesus falou? Sim, lá no sermão. Eu falei, eu sei o texto, o senhor vai citar. Jesus falou para não tocar trombeta. Ou seja, não se vangloriar. Isso é diferente de não contar. Eu falei, vamos por parte. O mesmo ensino foi colocado em relação às esmolas, que não é para tocar trombeta. Agora, a Bíblia fala que Dorcas, ela era muito operosa nas boas obras e todo mundo sabia disso. Então só está querendo dizer que ela não escondeu da forma como deveria. Segundo, Paulo em 1 Timóteo 5, falando de quais viúvas seriam colocadas na lista de sustento da igreja, e diz que tinha que ter testemunho de boas obras. Quer dizer que se ela só fizesse escondida, não entraria na lista. Eu falei, nós estamos falando do mesmo contexto. Eu falei, pai, o senhor acredita mesmo que Jesus mandaria a gente fazer uma coisa que ele mesmo não fez? O que você está falando? Eu falei, Jesus estava sozinho quando jejuou. Como é que nós sabemos que ele jejuou? Quem o senhor acha que vazou a notícia? Ele riu do jeito que vocês riram, nunca pensei nisso. Eu falei, se ele pode contar, a gente não pode? Falei, uma coisa é compartilhar com discípulos que você quer encorajar, a outra é tentar se vangloriar disso. Eu falei, quem não jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não conta para não pecar, como é que nós vamos aprender sobre isso? E meu pai falou, nesse sentido você tem razão. Só que em janeiro de 2022, quando escrevi esse material, o Espírito Santo falou comigo, você lembra daquela conversa? Eu falei, lembro. Ele falou, guardadas as devidas proporções, você não fez muito diferente do seu pai. Você impactou apenas a família e os discípulos que estão perto. Ele diz, chegou o tempo de se falar, pregar, ensinar sobre jejum como nunca antes. Porque as pessoas não vão ter fé para jejuar se não ouvirem a palavra de Deus sobre o assunto. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Principalmente quando falamos de jejuns mais recorrentes ou até prolongados, evidentemente que se algo não for despertado dentro de nós não faremos. Agora, nós precisamos entender, gente, que não tem regra. Ou você escolhe o que quer fazer, ou você obedece uma orientação do Espírito Santo. Ele pode trazer todas as regras. Então, salvo isso, porque as pessoas se controlando demais. Eu vi um dia 2 irmãos que estavam fazendo o tal do jejum, Daniel, mas a confusão ficou grande, eu pensei, eles vão para a via de fato. Eu estava olhando só para ver se ia precisar intervir, porque o negócio ficou sério. E a discussão deles é porque um estava comendo batata frita. Aí tem mais jejum, Daniel é legumes, batata é legume, mas não come manjar desejável. Você manjar desejável para você que é fanático por isso, para mim, gente, uma tempestade. Outro dia chegou para mim e falou, pastor, eu posso jejuar pão e água? Falei, pode jejuar até com pastel e caldo de cana. Não recomendo, 2 bombas glicêmicas para usar no jejum, né? Mas eu estou dizendo no sentido de não ter regra, porque a Bíblia fala de um jejum parcial, foi o que Daniel fez. A Bíblia diz, durante 21 dias ele não comeu carne, não bebeu vinho, nem manjar desejável. Aí manjar desejável, meu amigo, fica a definição de cada um. Para as mulheres não é batata frita, é doce e chocolate. Então assim, a gente precisa entender que o jejum parcial, a Bíblia diz que João Batista vivia de mel e gafanhotos. Ele vivia uma vida jejuada. Esse jejum onde se exclui certos alimentos e outros não, ele só faz sentido em períodos prolongados, como esse 21 dias. Agora o camarada diz que vai fazer um dia de jejum, ainda faz parcial, é o que para mim honestamente é mais difícil de entender ou digerir. Mas está lá na Bíblia, tem gente que resiste, fala não, a palavra jejum, como nós lemos aqui em Lucas 5, é a palavra grega nestil, uma palavra composta. Ne, um prefixo negação, estil, comer. Então jejum em essência é não comer. Aí o cara falou, o cara está comendo. Eu falei, mas não está comendo de tudo, ele está nestil alguma coisa. Não precisa ser nestil tudo. Então, existe o jejum parcial, existe o jejum normal. O que é o jejum normal? Esse é o padrão. Eu acho que parcial e o que eu vou falar depois, que é o total absoluto, são exceção. Jejum normal. A Bíblia diz, durante 40 dias Jesus não comeu e ao fim dos quais ele teve fome. Está lá em Mateus 4:2. A Bíblia não diz que ele não bebeu, nem diz que ele não teve sede. Se não houver menção explícita de não beber água, é evidente que o consumo de água está lá. Água não é alimento. Seu corpo é constituído de quase 70%, né, de água, e você precisa se manter hidratado. No jejum prolongado nem se fale, né? Então, às vezes as pessoas, elas cometem alguns erros por falta de entendimento, não só fisiológico, mas até bíblico. Jejum total tem na Bíblia? Tem. Ele normalmente não passa de 3 dias. O jejum que Esther convoca nos seus dias, 3 dias sem comer nem beber.
O jejum que Paulo praticou, então logo se converteu, Atos 9, disse durante 3 dias, não comeu nem bebeu. O jejum que o rei de Nínive manda os ninivitas praticarem depois da mensagem de Jonas, como sinal de arrependimento, 3 dias.